Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Hoje nós estamos no dia 28 do mês de junho do ano 2021. E pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 18 do mês de Tammuz do ano 5781, a contar da criação. Hoje nós estamos na nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o líder da nossa geração, de número 283. Nós estamos no grupo com o título Todos os Filhos de Noé. São 6 ensinamentos que o Rebbe está nos trazendo especificamente nesses seis ensinamentos. Baruch Hashem, ok. A Donária Carmo, shalom, shalom, Donária. Tudo bem? Como que está Lisboa? A família, o marido? Shalom, shalom para vocês aí, ok? Nós temos aí também quem já está ligado aí conosco, é o José Ribeiro, né? De Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. Luiz Ribeiro. Shalom, Luiz Ribeiro. Baruch Hashem aí, ok? Então vamos para a nossa gota de sabedoria, que temos bastante coisas hoje para conversarmos sobre a nossa Parashá Pinhas, né? E ótimos assuntos para nós podermos estar meditando a respeito desses ensinamentos que a Parashá Pinhas traz para nós, ok? Baruch Hashem. Então, a gota de sabedoria do nosso Rebbe nos fala da seguinte forma hoje, com o título, né, Todos os Filhos de Noé, dizendo assim: na época das conversações sobre o desarmamento na ONU, em janeiro do ano 1992, referente a isso, o nosso Rebbe diz: quando o profeta Isaías disse, eles forjarão de suas espadas relhas de arados, ele se referia ao fim da Guerra Fria e ao início do desarmamento nuclear. A profecia apenas começou a realizar-se. Quando aconteceu realmente essa discussão junto à ONU, e principalmente, né, os dois grandes líderes mundiais da época, em 1992, por um lado os Estados Unidos da América e por outro lado a antiga União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né. Então, quando começou essas conversações no sentido de desarmamento, diminuição da reserva, né, de armas nucleares, etc. e tal, então o nosso Rebbe Menachem Mendel disse que está escrito no profeta Isaías que eles forjarão de suas espadas relhas de arados. Aqui o Rebbe estava se referindo que esse princípio de conversações se referia ao fim da Guerra Fria e o início do desarmamento nuclear. Isso era apenas, né, o começo da profecia, né? Não significava que a profecia estava se cumprindo literalmente, né? Pois nós sabemos que literalmente ela se cumprirá nos dias da redenção de Mashiach. Obviamente, não preciso nem dizer que o nosso Rebbe sabia muito melhor ainda do que nós sobre essa questão. Mas aqui dentro dessa gota de sabedoria, né, o Rebbe, né, está falando para nós com referência a todos os filhos de Noé, que encerra, né, esses 6 ensinamentos, né, desse período aqui. Então ele diz assim, né, com referência a isso: a Guerra Fria não acabou devido ao poder da razão do homem. A guerra nunca teve sentido, contudo, é travada há milênios por esse mesmo homem racional. A única novidade é que a luz de Mashiach começou a brilhar em nosso mundo. Então, diante da visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz que a partir do momento que as duas grandes potências, né, da época, e ainda continua sendo, obviamente, né, mais ainda nos dias atuais, os Estados Unidos, em primeiro lugar,
mas as duas grandes potências sentando numa mesa de conversação para a paz, para a diminuição do estoque de armas nucleares, etc. e tal, realmente começou aí o início, né, do fim da Guerra Fria. E, de fato, né, posteriormente nós tivemos aí vários fatos acontecendo que vieram realmente acabar aí com aquela questão da Guerra Fria, né? Mais ainda, né, foram os dias em que a Alemanha Oriental, Ocidental se uniram, né, nesse período todo aí, e também o próprio bloco, né, soviético, ele acabou se dissolvendo e formou-se vários países independentes, inclusive na atualidade a Rússia é um país independente, e os seus satélites de outrora, que faziam parte do bloco, né, da União Soviética, também se tornaram independentes, são países independentes, e cada um está vivendo aí as suas realidades no presente momento. Então, nesse sentido aqui, o Rebbe, ele apenas vem mostrar para nós que, desde 1992, realmente começou a luz de Mashiach brilhar de uma forma mais real, mais verdadeira, né? Em direção à profecia de Isaías, né, o profeta Ishayahu, falando que nos dias de Mashiach, os instrumentos de guerra se transformarão em instrumentos de arar a terra, trabalhar na terra, né? Instrumentos agrícolas. Então, dessa forma aí, se em 1992, a partir de janeiro, a luz de Mashiach já começou a brilhar de uma forma mais real, imaginemos então hoje, na atualidade, no ano 2021, o quão próximo está de fato a revelação de Mashiach, e que seja para os nossos dias e que seja para agora. Amém. Ok? Nós estamos aí na nossa como que fala? Nós estamos aqui na nossa segunda aliá, na nossa segunda leitura da nossa Parashá semanal Pinhas. Iniciamos no pôr do sol do sábado até o pôr do sol de ontem, o primeiro dia da semana, com o dia 17 de Tammuz. Nós iniciamos aí o período de 3 semanas, né, que são realmente 3 semanas trágicas da história bíblica judaica. Então, por isso, daí nós temos diante de nós coisas importantes a estarmos fazendo as nossas reflexões dentro desse aspecto aqui dos nossos ensinamentos, ok? Então, primeiramente, vamos falar algumas coisas a mais sobre esse período das 3 semanas, e em seguida estaremos aí fazendo então a segunda leitura e vendo também o que os comentaristas, os nossos sábios, os nossos mestres estão comentando sobre a nossa aliá de hoje, ok? Baruch Hashem? Está conosco aí então, né, a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal. Donária, chegando ao nosso dia 21 de julho, Baruch Hashem. O que seria 21 de julho, Donária? Ok? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, shalom, shalom. A Edina Silva, shalom, a Edina. E aí, Edina, como que está a recuperação aí do Covid, minha filha? Tudo bem contigo? Tranquila? Manda um shalom aí. E como que está a situação atual aí sua aí, ok? Esperamos que na graça de Hashem esteja tudo bem aí. Hoje não deu tempo de ligar para você, hein, Edina? Desculpa aí. O Luiz Ribeiro, que também está conosco, de Itaquera, Grande São Paulo. A Luciana Rodrigues, né? Lá de Marília, a nossa região aqui. A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins, né? Quem mais está conosco aí?
dar um shalom para nós vermos, etc e tal, ok? Então a Edina está dizendo que graças a Hashem ela está bem. Ok, vamos continuar as nossas preces aí, né, Edina? Para concluir aí a quarentena e sair saudável, fortalecida, não só fisicamente, mas também na emuná. Baruch Hashem, ok? Também, né, o pessoal nosso aí que sempre está conectado através dos grupos, né, Benei Noah Brasil, o grupo Benei e Bat Noah, o grupo Lechaim Israel, e o grupo também brasileiros de origem judaica. Baruch Hashem a esses grupos, aos amados que sempre estão aí se conectando conosco através desses canais aí, bem como também, né, os amados que sempre estão ali pelo YouTube, né, que sempre estão se conectando ali pelo YouTube, né, a Áurea e o Ivan Lisboa, lá de Belém, Pará, o Francisco Duarte, né, o Natanael Félix, lá de Itapecerica, Minas, né, a Vânia Ivonete, lá de Recife, a Flávia Pascoal, a Ana Cristina, o Claudemir Messias, Baruch Hashem. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Samara Leão, lá de Niterói, Rio de Janeiro. A Giovanni Gironde, lá do Mato Grosso do Sul. A Débora Mendacoli, lá de Cotia, Grande São Paulo também, né? Baruch Hashem por essas vítimas, por essas vidas aí, que sempre estão conectados aí, e a gente sempre vai dando um shalom aí, ok? Sobre as 3 semanas, os 21 dias, né, que nós temos aí sobre Tammuz, o mês de Tammuz que nós estamos, e vamos adentrar no mês Av, e dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, conclui-se as 3 semanas de fatos trágicos que aconteceram aí, né, nesse período aí, ok? A Cida Fernandes, shalom, shalom, Cida Fernandes. Então, nós temos aí nessas 3 semanas, né, nesses 21 dias, um período em que há realmente, principalmente no mundo judaico, há uma meditação, uma reflexão mais profunda, mais centrada, mais séria. É um período em que nada de novo é feito, não se compra roupa nova, não veste roupa nova, não há festa, não há casamento, não há aniversário e por aí afora vai. São 3 semanas, 21 dias, em que grandes catástrofes se abateu sobre a história bíblica do povo judeu e também na história contemporânea. A destruição dos 2 templos é o grande sinal dessas catástrofes que aconteceram principalmente nesses 21 dias, ok? Então, nós temos aí, por exemplo, a questão sobre quando as muralhas de Jerusalém foram rompidas, né? Então, há uma questão aí que é ventilada sobre a questão do dia 9 de Tammuz e dia 17 de Tammuz. E muitas vezes aí, né, às vezes, principalmente dentro do campo nosso, né, não judeus, às vezes não tem um certo esclarecimento ou não houve uma pesquisa mais aprofundada sobre a questão, mas ficou aquela questão se é dia 9 ou dia 17 de Tammuz que as muralhas de Jerusalém foram rompidas, né? Então, os nossos comentaristas, os nossos mestres, eles citam a questão seguinte: a tradição sobre a questão da destruição do primeiro templo sagrado no dia 9 de Tammuz, então os comentários se seguem da seguinte forma, né? O profeta Jeremias, lá no capítulo 39, verso 2, capítulo 52, versos 6 e 7, nos diz que as muralhas de Jerusalém foram quebradas pelos babilônicos no dia 9 de Tammuz.
Então, Maimônides, ele fala sobre uma questão do dia 17 de Tamuz e traz uma lista de 5 questões que aconteceram para que a gente possa se aprofundar um pouquinho melhor e conhecer um pouquinho melhor com referência à questão, o dia 9 e o dia 17 de Tamuz, sobre a questão das muralhas que foram rompidas ali em Jerusalém, ok? Malu, Baruch Hashem, Malu lá do Distrito Federal, a Leocádia Pereira, né? Ali de Colombo, próximo a Curitiba. Shalom para vocês, família. Então, Maimônides nos fala, né? Então, o que aconteceu de fato no dia 17 de Tamuz? Então, 5 questões que Maimônides traz para que nós possamos refletir. Primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos foram quebradas no dia 17 de Tamuz. Na era do primeiro templo, a oferenda do sacrifício diário cessou. Na guerra que levou à destruição do segundo templo, as muralhas de Jerusalém foram quebradas. A quarta questão, um perverso governador romano chamado Apóstomus queimou um rolo de Torá. E a quinta questão aqui da lista diz, e esse chamado Apóstomus, esse perverso governador romano, ele construiu um ídolo dentro do santuário do Beit Hamikdash. Então Maimônides, ele continua explicando sobre a questão do jejum do dia 17 de Tamuz, junto com outros jejuns, né? Lembrando sempre a destruição do templo. Então, isso foi mencionado pelo profeta Zecharia, ou Zacarias, né, como é mais conhecido. Então, o livro do profeta Zacarias, ele nos fala lá no capítulo 8, verso 19, ele nos fala da seguinte forma, o jejum do 4º mês e o jejum do 5º mês serão para a casa de Yehudá, para alegria e felicidade, e para festas felizes. Portanto, ama a verdade e a paz. Então, o jejum do 4º mês é exatamente o jejum de Tamuz, do dia 17 de Tamuz, e o jejum do 5º mês é exatamente do dia 9 de Ave, certo? Então, esses 2 jejuns, pelo profeta Zacarias, ele fala exatamente sobre o jejum do 4º mês e do 5º mês. Esses meses são contados a partir do mês de Nissan, que é o mês de Pêssar, e também é o início do mês, o cabeça do ano, da saída do povo de Israel do Egito. Por isso, o Eterno disse, esse mês será para vós o cabeça do ano, ou dos anos. Então, dentro desse calendário sacerdotal, o mês de Nissan é o primeiro mês do ano do calendário sacerdotal, e, portanto, o 4º mês é o mês de Tamuz, a partir de Nissan, e o 5º mês é o mês de Ave, a partir da contagem de Nissan, ok? Os sábios explicam que a frase sobre o jejum do 4º mês é exatamente a essa referência do dia 17 de Tamuz. Zacarias viveu na era da construção do segundo templo. Então, o que o jejum de 17 de Tamuz estava comemorando? Maimônides explica que era um luto pelas 2 tábuas dos 10 mandamentos que foram quebradas e também pela oferenda do sacrifício diário que cessou na era do primeiro templo. Porque então foi decretado um dia de jejum em vez do dia no qual as muralhas foram quebradas no dia 9 de Tamuz? Por que não no dia 9, sim no dia 17? Então, Maimônides continua explicando, né? Porque a destruição das tábuas e a cessação das oferendas de sacrifício são vistas como sendo mais severas do que a própria destruição dos muros de Jerusalém.
Isso parece suficientemente direto. As muralhas do primeiro templo foram quebradas no dia 9 de Tamuz. E as muralhas do segundo templo foram quebradas no dia 17 de Tamuz. Então vejam bem, nós temos aí sobre a questão das duas tábuas que foram destruídas, né, por causa daquele evento do bezerro de ouro, segundo os nossos sábios, no dia 17 de Tamuz, e também a cessação das oferendas de sacrifícios, que foi nesse período da destruição do templo, através daquele governador romano Apóstomos, né? Então, a muralha externa, né? Portanto, a muralha mais distante do tabernáculo, do Beit HaMikdash, ela foi quebrada no dia 9 de Tamuz. E os dois outros eventos aconteceram no dia 17 de Tamuz. Bem como na questão da destruição do segundo templo, a muralha, ela foi realmente a muralha interna, próxima do templo. Ela foi destruída, então, no dia 17 de Tamuz. Então, no dia 9 de Tamuz, lá atrás, na questão referente ao primeiro templo, a muralha externa, no sentido mais distante do Beit HaMikdash, o templo. No segundo templo, as muralhas internas significam já próximas do templo, em volta do templo, né? Ou seja, o muro do templo. Então, as muralhas do templo, elas foram destruídas no dia 17 de Tamuz, né? Então, os nossos comentaristas, eles falam que, para não colocar um jugo pesado no povo judeu, fazer dois jejuns muito próximos um do outro e com muitas exigências, né? Então, o dia 17 de Tamuz, ele absorveu o dia 9 de Tamuz. Então, o dia 17 de Tamuz ficou sendo a data oficial para o jejum, né? O jejum do dia 17 de Tamuz, ele começou, né, às 5 horas e 34 minutos do domingo passado, né, ontem, e terminou às 17 horas e 54 minutos, né? Então, para o Bnei Noach, não há uma exigência sobre jejuns, né? Mas se quer fazer, então precisa seguir sempre a recomendação rabínica e dentro da halachá, a lei judaica, né? Então, vamos dar um exemplo simples assim para entender. Então, o Bnei Noach fala assim, eu quero fazer o jejum. Beleza, legal, não tem impedimento nenhum. Mas vai precisar obedecer a halachá, a lei judaica, né? Então, um exemplo simples para vermos a questão da seriedade em si. Então, uma das coisas que não se pode fazer durante o jejum e também durante as 3 semanas, né, os 21 dias, é ouvir música, dançar ou fazer alguma festinha. Aí você fala, legal, vou fazer o jejum, beleza. O que tem que fazer no jejum, por exemplo? Tem que se abster completamente de toda alimentação líquida ou sólida, né? Então não vai comer nada, absolutamente nada, não vai beber nada durante esse período aqui mencionado, das 5h34 da madrugada até as 17 horas e 54 minutos, né? Ok. Então você não vai comer, não vai beber nada. Aí você pega, liga um sonzinho aí, vai curtir um sonzinho. Você já quebrou o jejum. Pode comer e beber à vontade. Já quebrou o jejum. Já violou o jejum. Entendeu? Então assim, não há proibição, não há exigência nenhuma para o não judeu fazer o jejum. Mas quer fazer o jejum, tem que obedecer a halachá, a lei judaica. Não é, eu vou fazer jejum no estilo paz e amor, bicho. Não é nada disso, não. Ou você faz de forma correta ou não faz.
é melhor não fazer do que fazer de forma incorreta, certo? Por quê? Porque aí você vai jogar brasas de juízo na tua cabeça, não compensa, né? E é melhor você fazer uma tzedakah com o coração alegre, voluntarioso, né? E que você ganha muito mais do que fazer um jejum na meia boca. Não tem esse negócio não, né? Não vem querer dar uma de Bilão, de Bilã ou Balaque, né? Querer pegar Deus no contrapé, né? Como eles tentaram fazer, ok? Querendo levar Deus no bico, não é assim não. Então, façamos as coisas de forma correta, tá? Continuando, então, a tradição de Jerusalém, o Talmud Yerushalmi, que é o Talmud de Jerusalém, dos sábios de Jerusalém, só para podermos nos localizar aí. Com a destruição do primeiro templo, certo? Uma parte do povo saudável foi levado para a Babilônia. E outra parte ficou em Jerusalém, do povo, ok? Aí o que acontece? Os sábios da época e os profetas da época, então eles se dividiram. Uma parte foi com o povo que foi levado cativo para a Babilônia, então uma porção dos sábios foi junto com eles. E a outra porção ficou em Jerusalém, onde ali estava destruído, queimado, povo ferido, doente, e estavam precisando de ajuda, de socorro e, sem sombra de dúvidas, do conforto da palavra divina. Então os sábios se dividiram dessa forma para que o povo, nem o que estava indo para o cativeiro e nem aquele que estava ficando abandonado pelos vencedores, né, da batalha, a sua má sorte. Então, assim aconteceu. Os sábios que foram para a Babilônia, lá, durante o período de 70 anos, que foi o exílio babilônico, então os sábios da Babilônia, lá, eles então escreveram o Talmud babilônico. E os sábios que ficaram em Jerusalém, eles escreveram nesse período também, né, o Talmud de Jerusalém. São os grandes dois Talmudes, e dessa forma aí, né, tornou-se o grande Talmud, né, os dois, e por isso que fala que o Talmud ele tem em torno ou mais de 7.000 páginas, né, nesse sentido aí, que é a sabedoria dos nossos mestres desse período aí, babilônico e de Jerusalém. E aqui, né, continuando os comentários aqui dessas 3 semanas, então os sábios do Talmud Yerushalmi, do Talmud de Jerusalém, bem como outras fontes midráshicas e talmúdicas, interpreta a frase na profecia de Zacarias, o jejum do 4º mês, como se referindo a 17 de Tamuz, o dia em que as muralhas de Jerusalém foram quebradas. Como isso pode ser? O profeta Irmiarro, Jeremias, não disse que aconteceu no dia 9. O Talmud, de alguma forma, explica criticamente que confusão existe com respeito às datas, né? Alguns explicam que, embora as muralhas da cidade fossem realmente quebradas em 17 de Tamuz, devido ao grande tumulto sofrido pelo povo judeu naquela época, e uma grande parte dos judeus já no exílio, eles pensaram que a quebra ocorreu no 9º dia. Quando Irmiá registrou o que aconteceu, ele não queria desviar a crença popular de que ocorreu no 9º dia. No entanto, o Rabi Shemuel Eidels, nascido em 1555 e faleceu em 1631, em seu clássico comentário sobre o Talmud, conhecido como Maharsha, explica que a confusão mencionada não é um erro do povo judeu, mas sim dos não-judeus que usavam o calendário solar e consideraram o dia em que as muralhas foram rompidas como sendo o 9º dia do mês, enquanto os judeus que seguem o ciclo lunar contavam aquele dia como 17 do mês de Tamuz, né?
os comentaristas em si, eles dizem simplesmente assim, ó, ambos estão corretos, certo? Jeremias declara, eu vi um galho de uma amendoeira, que está lá em Jeremias capítulo 1, verso 12. Rashi explica que isso significa que Deus disse ao profeta, você viu bem, pois eu irei diligentemente seguir minha palavra para realizar isso. Explicando que assim como uma amendoeira produz frutos em 21 dias, houve um intervalo de 21 dias entre a quebra das muralhas da cidade e o dia 17 de Tamuz e a destruição do templo no dia 9 de Ave. Então, acabou tendo todo esse ciclo com essa realidade. Foram fatos que aconteceram de forma contínua, né? Então, desde o dia 17 de Tamuz até o dia 9 do mês de Ave, certo? Então, isso indica, segundo os comentários de Rashi, que aceita a tradição de que as muralhas foram quebradas no dia 17, porém ele não faz comentários sobre o versículo citado anteriormente, declarando que a quebra ocorreu no dia 9. O Rebbe Menachem Mendel, ele destaca essa aparente contradição na abordagem de Rashi e explica que a leitura cuidadosa de Rashi nos dois locais mostra que eles seguem o entendimento de que houve algumas etapas no rompimento das muralhas. No dia 9 de Tamuz, eles quebraram as paredes externas da cidade de Jerusalém, e no dia 17 de Tamuz, eles quebraram as muralhas ao redor do templo. Assim, ambas as datas estão corretas, mas se referem a estágios diferentes. No dia 9 foi um estágio, no dia 9 de Tamuz, ou seja, as muralhas externas, e no dia 17 de Tamuz, as muralhas internas, ligadas diretamente ao templo, que foram rompidas. Então, né, dessa forma, que tenhamos o mérito do cumprimento do versículo que diz, assim disse o Senhor das hostes, o jejum do 4º mês e o jejum do 5º mês serão para a casa de Yehudá, para alegria e felicidade, e para festas felizes. Portanto, ama a verdade e a paz. Então, né, os nossos mestres, os nossos sábios e o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik e o líder da nossa geração, então eles somam-se numa palavra dizendo simplesmente assim, com a vinda de Mashiach e a reconstrução do templo sagrado, o 3º templo, o luto e o jejum que até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach continuará anualmente, ou então, com a revelação, a vinda de Mashiach e a reconstrução do 3º templo e definitivo, então o luto e o jejum não haverá mais. Então o que haverá será realmente dias de festa e de alegrias que acontecerão em Jerusalém, no pátio interno do templo e como em toda a cidade de Jerusalém, em todo Israel e em todos os 4 ventos do planeta, de leste a oeste, de norte a sul. Então, por isso, vamos somar as vozes dos nossos mestres, a voz do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, dizendo que os dias de Mashiach sejam para os nossos dias e que seja para agora. Amém. Ok? E nós temos aí também, né, dentro desse aspecto aqui, né, vamos ver aqui as horas. Bom, se houver um tempinho, nós vamos falar mais alguma coisa sobre esses 21 dias aqui, onde se refere sobre Tamuz, o mês de Tamuz, Ave
e o alfabeto hebraico. Qual é a ligação entre os três, né? Mas vamos para a nossa leitura, o nosso foco, para que nós possamos aí, né, tem coisas também maravilhosas para nós aprendermos aqui. Então vamos primeiro aqui, né? Havendo um tempo, a gente comenta ainda hoje. Se não houver tempo, nós temos aí 3 semanas para comentarmos sobre, nesses 21 dias, sobre a questão do dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Ave, né? Não faltará oportunidade nesses 21 dias aí, ok? Alunos, paciência é uma virtude e ajuda a amadurecer, né? O confiar e esperar as promessas divinas para se cumprir em nossas vidas, ok? Então vamos para a nossa segunda leitura, no capítulo 26 do livro Bamidbar, Números, a partir do versículo 5 até o versículo 51, né? Então nós estamos aí numa sequência sobre a questão de Pinhas. Pinhas, ele lutou a guerra de Deus, né? Fez a vingança de Deus e aí trouxe realmente para o povo judeu, ele trouxe bênçãos, porque na sua ação, né, contra aquele casal, Zimri e Cosibi, aplacou a ira divina. Então, nesse sentido, Pinhas, ele fez, né, a guerra de Deus, lutou a guerra de Deus e trouxe bênçãos, né, para com o povo judeu. E os nossos sábios, né, nos comentários até aqui, eles nos falam que nós precisamos, à semelhança de Pinhas, nós não podemos nos acovardar, não podemos ficar escondido, não podemos ficar muito menos em cima do muro, que nós temos que tomar atitudes. Por isso, né, a nossa palavra, né, de ontem, né, Deus confia em você, e por ele confiar em você, ele te colocou no lugar certo, na hora certa, em contato com as pessoas certas, para falar o que precisa ser dito sobre a unidade e a unicidade de Deus. E não esqueçamos sempre de dizermos: os dias de Mashiach são iminentes, a qualquer momento, mas a qualquer momento, mesmo agora, amém, Mashiach está para se manifestar, se revelar, não resta dúvidas, ok? Então, dentro desse aspecto aí, o exemplo de Pinhas é para que nós venhamos também exercer essa questão aí e não possamos, em hipótese nenhuma, nos acovardarmos diante das situações que o mundo está vivendo. Claudinei Alexandre, shalom, shalom, Claudinei, Baruch Hashem. Então, amados, nós estamos vivendo dias difíceis, complicados, não restam dúvidas, certo? A nossa esperança não está em personagem humano A, B ou C. O que nós precisamos focar é discernir quem é perverso e quem não é perverso, certo? Quem não é perverso não é aquela pessoa perfeita, santíssima, não. Quem não é perverso é aquela pessoa que, seja ela quem for, que ela tem consciência de Deus e consciência da família. Ela tendo essas duas bases fundamentais na sua vida, então a terceira ação, ela é automática. Que a terceira ação se refere ao quê? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que ter consciência de Deus, consciência divina e consciência de família. Senão não tem como amar o próximo. Simplesmente assim. Então, para nós, nesta guerra que está sendo travada entre o bem e o mal, eu preciso discernir onde estão os perversos e onde não estão os perversos. São os que têm a consciência divina, a consciência de Deus e a consciência da família. E nesse sentido, vou para o terceiro passo, amar o próximo como a mim mesmo. Nesse sentido, divulgando a unidade e a unicidade de Deus
e as 7 leis universais, trazendo luz para este mundo inferior, esse mundo de ação, o mundo de Asiá, trazendo realmente a presença divina através das nossas ações, ok? Então, nesse sentido aí, a Maria Luísa Freitas está dizendo que está dando eco. Alguém mais confirma aí se está dando eco ou o som está normal? Ou é o celular dela que está muito potente e está aí dando eco? Né, Miguel? Né, Gabi? Normal, estão dizendo normal por aí. A Inês Martins também está dizendo normal. A Maria Luísa Freitas melhorou. Baruch Hashem, vamos em frente. Então, nesse sentido aí, a nossa Parashá Pinhas é para que realmente nós possamos estar cumprindo com a nossa missão que Deus confiou a cada um de nós. Por isso, Deus confiou e confia em cada um de nós, não judeus, Benenor, em que nós estamos no lugar certo, na hora certa, em contato com as pessoas certas. Nós precisamos crer nisso, confiar nisso e seguirmos realmente a direção divina. E dentro desse aspecto, né, nós temos aí a nossa Parashá Pinhas, ok? Dentro dessa questão toda aqui, nós temos segundo os nossos comentaristas, né, nós temos assim algo muito precioso nos ensinamentos de Pinhas e, por incrível que pareça, tem uma ligação com Yosef, José, o outro filho que vem ali da linhagem de Iacove, certo? Então nós temos Pinhas, que vem da linhagem de Arão, né, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e nós temos aqui Yosef, né, uma ligação entre os dois, né, muito interessante isso daí que nós estaremos vendo aqui na tarde de hoje, né? E também nós estaremos vendo aqui que, de repente, né, nós vamos para o censo aqui de hoje, né, na nossa aliá, e de repente aqui nós vamos ver no versículo 11, né, do capítulo 26, de repente nós vamos nos deparar com a seguinte expressão: os filhos de Corá não morreram. Olha, sendo que lá atrás, né, na Parashá Korah, nós tivemos aí o quê? Que Korah, toda a sua casa, desceram vivos ao abismo. E aqui, neste censo da nossa Parashá Pinhas, nós vamos aqui nos deparar com esta expressão em que nós vamos ter aqui: e os filhos de Corá não morreram, né? Então, é muito interessante nós estarmos observando essa questão aqui, né? O que nós vamos aprender aqui nesta situação toda. Em Corá, né? Na nossa Parashá Korah, vamos ver aqui. Na nossa Parashá Korah foi a 38ª Parashá. Nós estamos na 41ª Pinhas. Então nós temos aí 1, 2, 3 porções atrás. Nós tivemos aí sobre a questão de Korah. E toda a sua casa desceu ao abismo. Então nós vamos ver esses comentários aqui também. Ok? Então vamos para a leitura e em seguida nós vamos aí para os comentários aí. Ok? Capítulo 26 de Bamidbar, Números, e vamos a partir do versículo 5 até o versículo 51, o resultado do censo. Reuven era o primogênito de Israel, os descendentes de Reuven eram a família de Hanohi, descendentes de Hanor, a família Palui, descendentes de Falu, a família Retseroni, descendentes de Retseron, a família Carmi, descendentes de Carmi. Estas eram as famílias reuvitas, que totalizavam 43.730.
Os filhos de Palu eram Eliave. Os filhos de Eliave eram Nemuel, Datã e Avirã. Esses mesmos que eram Datã e Avirã, esses mesmos que eram os delegados comunais do grupo de Corah, que incitou o povo contra Moshe e Arão, incitando-os desta forma também contra Deus. Mas a terra abriu sua boca e engoliu-os juntamente com Corah. Então Datã e Avirã foram para o abismo, mas o primogênito deles, né, dos filhos de Eliave, que era Nemuel, ficou para contar a história, né? Mas a terra abriu sua boca e engoliu-os juntamente com Corah, quando o grupo morreu, e quando o fogo destruiu os outros 250 homens, aqueles que levaram os seus incensários, e assim eles se tornaram um sinal do direito dos descendentes de Arão ao sacerdócio. Versículo 11. Os filhos de Corah, no entanto, não morreram. Versículo 12. Os descendentes de Shimon, olha só. Nós temos aqui o versículo 9 e 10, que fala sobre Datã e Avirã. Corah foram para o abismo, junto com todos os seus familiares e companhia limitada. Aí entramos no versículo 11 e diz assim: os filhos de Corah, no entanto, não morreram. Aí nós vamos para o verso 12, os descendentes de Shimon. Já vai para, continua o censo. Já vai para Shimon. E os filhos de Corah não morreram. Depois a gente volta aqui. Então, os descendentes de Shimon, de acordo com suas famílias, a família Nemueli, descendentes de Nemuel, a família Iamini, descendentes de Iamim, a família Iarimi, descendentes de Iarrim, a família Zarri, descendentes de Zerar, a família Shauli, descendentes de Shaul. O total da família, né, das famílias shimonitas, foram de 22.200. Os descendentes de Gade, de acordo com as suas famílias, a família Tsefoni, descendentes de Tsefon, a família Hagi, descendentes de Hag, a família Shuni, descendentes de Shuni, de Tsefon, e a família Hagi, descendentes de Hag, a família Osni, descendentes de Osni, a família Eri, descendentes de Eri, a família Arod, descendentes de Arod, a família Areli, descendentes de Areli. Estas eram as famílias dos descendentes de Gade. Seu número total foi de 40.500. Os primeiros dois filhos de Erudá eram Er e Onam. Mas Er e Onam morreram na terra de Canaã. Os descendentes de Erudá, de acordo com suas famílias, a família Shelani, descendentes de Shelá, e a família Partsi, descendentes de Pérez, e a família Zarri, descendentes de Zerah. Só para lembrar aqui, né, os dois filhos mais velhos de Erudá morreram, foi por causa daquela questão com Tamara, né? Que eles jogavam o sêmen fora e não queria que ela viesse procriar, né? Que viesse ter filhos. E ao jogarem o sêmen ao chão, né? Jogarem no chão, isso, segundo os nossos comentaristas, eles estavam cometendo o pecado de assassinato, porque o sêmen é a semente da vida. E a semente da vida não pode ser desperdiçada, jogada fora, certo? Então, por isso, eles foram achados culpados de assassinato e morreram, ok? E aí depois, né, temos a história toda lá atrás, né, de Erudá, Tamara e os seus filhos, ok? Verso 22, e estas eram as famílias de Erudá, e o seu número total foi de 76.500.
os descendentes de Izahar, de acordo com suas famílias, a família Tolai, descendente de Tolar, a família Puni, descendente de Fuvá, a família Yashuvi, descendente de Yashuv, a família Shimironi, descendente de Shimiron. Estas eram as famílias de Izahar, e o seu número total foi 64.300. Os descendentes de Zevulun, de acordo com suas famílias, a família Sardi, descendentes de Sered, a família Eloni, descendentes de Elon, a família Iarleli, descendentes de Iarleel. Fala aí, Miguel. Iarleel. Ah lá, ele falou certinho. Muito bem, Miguel. Essas eram as famílias Chevulonitas, e o seu número total foi de 60.500. Os descendentes de Iosef, de acordo com suas famílias, incluindo Menashe e Efraim. Os descendentes de Menashe, a família Mahiri, descendentes de Mahir. Mahir era pai de Gilad. A família Gilad, descendente de Gilad. Estas eram as famílias dos descendentes de Gilad. A família Iesli, descendentes de Iezer. A família Helki, descendente de Helek. A família Asrieli, descendentes de Asriel. A família Shirmi, descendente de Shechem. A família Shemidai, descendente de Shemidá. A família Refri, descendente de Refer. Sefofirade, o filho de Refer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Selofirade eram Mahla, Noá, Roglá, Milca e Tirtsa. Estas eram as famílias de Menashe, e o seu número total, 52.700. Esses eram os descendentes de Efraim, de acordo com suas famílias. A família Shutahi, descendente de Shuterlar. A família Barri, descendente de Verer. A família Tahani, descendente de Tahan. Esses eram os descendentes de Shutelar. A família Erani, descendentes de Eran. Estas eram as famílias dos descendentes de Efraim, e o seu número total foi de 32.500. Todos esses eram descendentes de Iosef, de acordo com as suas famílias. Os descendentes de Beniamim, de acordo com suas famílias, foram a família Bali, descendente de Bela, a família Ashbeli, descendente de Ashbel, a família Ahirami, descendente de Ahiram, também conhecido como Ahi, a família Shufami, descendentes de Shufufam, conhecido também como Mupim, a família Rufami, descendente de Rufam. Os filhos de Belá eram Ard e Naaman, a família Ardi, a família Naami, descendentes de Naaman. Esses eram os descendentes de Beniamim, e de acordo com suas famílias, o número total foi de 45.600. Os descendentes de Dan, de acordo com suas famílias, a família Shurami, descendente de Shurram, também conhecido como Rushim. Estas eram as famílias de Dan. O número total de todas as famílias Shurramitas foi de 64.400. Os descendentes de Asher, de acordo com suas famílias, foram a família Iminá, descendente de Iminá, a família Ishvi, descendente de Ishvi, a família Berii, descendente de Beriá, os descendentes de Beriá, a família Revri, descendente de Hever, a família Marquieli, descendentes de Malquiel,
O nome da filha de Asher era Sarar. Estas eram as famílias dos descendentes de Asher. Seu número total era 53.400, né? Só abrindo um parênteses aqui na questão da família de Asher, né? O nome da filha de Asher era Sarar, né? É interessante que é citado o nome dela aqui, nesse censo aqui, né? Era aquela que pôde tocar, né, a sua harpa para o vovô Yaakov, né? Yosef vive, ela cantava para ele, para que ele pudesse receber a notícia, não de uma forma impactante, né? Mas preparando realmente o espírito dele, a alma dele, para receber a notícia. Tira o celular dele, para receber a notícia de que Yosef vive, ok? Continuando então, os descendentes de Naftali de acordo com suas famílias. A família Iartiseli, descendente de Iartiseel. A família Guni, descendentes de Guni. A família Itzri, descendente de Ietzer. E a família Shilimi, descendente de Shilem. Estas eram as famílias de Naftali de acordo com suas famílias. Seu total era 45.400 vidas. E este foi o número total de Israel, 601.730. Varões contados da idade de 20 anos até os 60 anos. E aqui nós encerramos a nossa segunda aliá, não esquecendo que a mitzvah é parashá semanal e leitura diária. Por isso que nós focamos a leitura, para cumprirmos a mitzvah, né? E aí nós vamos com mais os comentários aqui, referente a nossa aliá e a nossa parashá semanal Pinhas, né? Então, no censo, versículo 11, os filhos de Korah, no entanto, não morreram, né? Então, segundo os comentaristas, segundo os nossos sábios, falam que quando a terra abriu a sua boca, isso está no Talmud, na Mishnah, quando a terra abriu a sua boca e Korah e os seus asseclas desceram ao abismo vivos, né? Os filhos de Korah já estavam dando demonstrações de Teshuvá. Já estavam dando demonstrações que eles não estavam conectados com o seu pai e os seus aliados, que eles estavam já conectados com Deus, num arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, eles não se apartaram do pai justamente por uma questão tribal e aquela questão que estavam conectados com o pai. Mas eles, segundo os nossos sábios, falam que os filhos de Korah já tinham feito Teshuvá. Não era aquela Teshuvá completa. Por quê? Porque eles não tiveram tempo ou não tomaram uma decisão de imediato de romper com o pai e falar, pai, tá errado isso daí, nós não estamos com o senhor nessa situação aí. Mas, segundo os nossos sábios, a Teshuvá dos filhos de Korah, ela foi, a princípio, ela foi superficial, que significa que no pensamento eles já tinham feito Teshuvá. E quando a terra abriu a sua boca e engoliu Korah e os seus asseclas desceram vivos ao abismo, junto com seus familiares e os seus pertences, nesse momento Deus providenciou um terreno em que os filhos de Korah ali caíram e ali ficaram, enquanto que o restante desceram ao abismo vivo e morreram. E então, quando a terra fecha a sua boca, essa porção de terra que Deus providenciou para os filhos de Korah ficou ali, né? Um mundo, como se diz, tem vários filmes, mas tem aquele filme chamado assim,
viagem ao centro da terra. Gente, não tem nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. Quando se fez lá o famoso romance Viagem ao Centro da Terra, descobrindo ali um novo mundo, aquelas coisas todas lá, é baseado no conhecimento da Mishnah, da Torá oral, do Talmud. Então, quando a terra fechou sua boca, vamos dizer, essa parte subterrânea, Deus criou ali um mundo para os filhos de Corá. E ali eles viveram, segundo os nossos sábios, até este momento aqui, desde os dias de Corá, até este momento aqui, que nós estamos no capítulo 26 de Bamidbar, né, de Números, ocorreram um espaço de tempo em torno de 38 anos. E aqui, nesse momento, quando vem o censo, certo? Depois do que acontece com Balaque e Bilã, e depois de Baal Peor, né? O pecado de Baal Peor. Então, nessa sequência, então vem o censo, porque teve pestilência, teve morte. E na sequência, Deus conta o povo. E quando Deus conta o povo, então os filhos de Corá, eles vêm para a superfície da terra. São contados e dessa forma, então, eles também vão se casar, etc. e tal, e vão constituir família, literalmente falando, por aí afora vai. Ok? Então vejam bem que aqui, né, o foco que os sábios querem mostrar para nós, realmente o grande milagre de Deus, em que os filhos de Corá ficaram ali, nesse período de 38 anos. Vem à superfície da terra para a vida continuar, etc. e tal. Então, qual é o foco em que os sábios querem trazer para nós, nesse sentido aqui? É que se para os filhos de Corá uma techuvá superficial fez com que Deus fizesse um grande milagre para eles não descerem ao abismo, imaginemos se a nossa techuvá, ela vai se tornando cada vez mais real, presente. O que Deus não fará por cada um de nós? Por isso, Deus confiou a você esta missão. Você está no lugar certo, na hora certa, e te coloca em contato com as pessoas certas que precisam ouvir sobre a unidade e a unicidade de Hashem, as 7 leis universais, e que Mashiach, a sua revelação, é para qualquer momento e a qualquer momento mesmo, e que seja para agora. Amém. Ok? Então, a lição dos filhos de Corá é algo real para as nossas vidas aí. Ok? Então, os filhos de Corá não morreram, né? Essa é a expressão de uma forma aí muito preciosa, né? Então, se mesmo uma techuvá incompleta resultou realmente em salvar os personagens, os filhos de Corá, e fez com que Deus fizesse um grande milagre, imaginemos então, se nós continuamos dia a dia, passo a passo, na nossa techuvá, o que Deus não fará por nós? Ok? Vai em frente, siga em frente nesse sentido aí. Ok? Quero trazer para vocês aqui uma questão muito profunda que fala sobre a questão de Pinhas e Yosef, né? José, o filho de Iacov. Então, segundo as faíscas da Hassidut, os ensinamentos da Hassidut, os nossos sábios, através do Zohar, eles nos falam que a letra Yud foi acrescentada ao nome de Pinhas. Então, a letra Yud foi acrescentada ao nome de Pinhas. E a letra Rei, ela foi acrescentada ao nome de Yosef. Porque ambos eram zelosos em relação
a proibição de coabitar com mulheres não judias. A ação de Iosef lá no Egito, quando a mulher de Potifera tentou fazer com que ele coabitasse com ela. Então ele resistiu e venceu aquela tentação. E no caso de Pinhas, que nós acabamos de ver aqui, né, na aliá de ontem, foi exatamente sobre a questão na paraxá final, né, de Balaque, e o início desta paraxá, nós vimos a ação de Pinhas, o sinal voltou. O sinal caiu, o sinal voltou, o sinal voltou. Misericórdia. Ô, Hashem. Voltou ao normal aí, pessoal? Tudo bem? Vamos em frente? Então, por causa dessas duas ações de Iosef e Pinhas, então os nossos sábios comentam através do Zohar que a letra Yud foi acrescentada ao nome de Pinhas e a letra Rei foi acrescentada ao nome de Iosef. Nós vamos ver já sobre isso daí, literalmente falando, ok? Então, Pinhas matou Zimri e Iosef resistiu à tentação da mulher de Potifera. Segundo Rashi, que comenta esta questão também, porque os nomes de cada família incluída no censo consistia no nome paterno acrescido de um rei no começo e de um Iud no final. As nações insultariam o povo de Israel. Por que Iud e rei? Lembremos que o tetragrama sagrado, né, a expressão máxima para com o nome divino, né, que nós temos aí o Iud, o rei, tracinho, né, aí nós temos Vav e tracinho, temos o rei de novo, ok? Então esse tetragrama sagrado, a expressão máxima do nome divino, e segundo a Kabbalah, a forma de se expressar para com Deus, né, para não citar o tetragrama sagrado, é a expressão Havaye, ok? Segundo os sábios da Kabbalah, tá? Então, porque o Yud e o rei, duas letras do nome sagrado de Hashem, foi acrescentado em Pinhas e Iosef, e no censo também foi acrescentado na questão paterna, né, dos pais, na questão do censo. Os nossos sábios falam que quando o povo saiu do Egito, né, e saiu com o Egito com uma grande multidão de israelitas, propriamente dita, mais de 3 milhões de israelitas, e mais uma mistura de povos. Mas com referência ao povo israelita, né, então Rashi ele comenta que Deus, sabendo que de fato as nações iriam insultar o povo de Israel, dizendo que as suas mulheres, elas coabitaram com os egípcios. Quem garante que os filhos delas são de fato de pais israelitas? Então, para que realmente não viesse ter fundamento a acusação das nações, então, né, os nossos sábios, através do Zohar e Rashi, comenta e confirma essa realidade, que essas duas letras foram acrescentadas tanto no nome de Pinhas, né, o Yud, e no nome de Iosef, o rei, e no censo, né, citando o nome paterno, para que não pairassem dúvidas para o próprio povo judeu e para as nações, que não teve mistura, que o homem judeu e a mulher judia, eles casaram-se, fizeram família, procriaram, e desse relacionamento nasceram filhos e filhas legítimos. Então esta ação de Deus,
ela tem um aspecto espiritual, por isso tem o nome divino. Isso dá em todas as atmosferas espirituais para que o adversário do ser humano, Hassatan, não venha acusar o povo judeu de que eles não seriam reais, não seriam verdadeiros. E dentro do aspecto físico do mundo de Asiá, que nós habitamos, o aspecto legal jurídico. Para que ninguém pudesse, acusar de falsidade ideológica o povo judeu, dizendo que esta não é a sua identidade. Então, portanto, essa sua identidade é falsa. Então, para que o povo judeu não fosse acusado de falsa identidade, então Deus colocou essas duas letras do seu nome divino em Pinhas, Yosef e no povo judeu, para que não houvesse nenhuma acusação e que toda e qualquer acusação ela seria desfeita juridicamente, legalmente, tanto no aspecto espiritual como no aspecto do mundo físico, do mundo de Asiá. Ponto final. Ou seja, Deus cercou, o povo israelita tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico do nosso mundo, certo? Colocando cercas que nós conhecemos como a Torá em torno do povo israelita, para que as acusações contra eles simplesmente sejam como as flechas egípcias que eram lançadas contra o povo, e as nuvens da glória de Deus simplesmente fazia com que quando as flechas chegassem, elas tocassem nas nuvens e simplesmente elas caíam por terra sem causar nenhum efeito sobre o povo. Ou seja, toda a acusação falsa contra o povo judeu, ela sempre cai por terra, porque não tem eficácia, porque ela não tem fundamento legal, tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico. Ok? Entendeu? Então isso é maravilhoso. Por isso, as nações, podem vir com as suas falsas acusações que não vão vingar, Assim Deus colocou o seu nome sobre eles, a letra Rei e a letra Yud, dizendo de forma bem clara, para todos entender. Eu atesto que estas pessoas são de fato filhos de seus pais e não bastardos. Assim nós vemos aqui que as mesmas letras Yud e Rei foram adicionadas para mostrar que o povo judeu tinha princípios morais. Por isso é usado aqui especificamente o caso de Pinhas e Yosef, certo? Porque esta vigilância é atestada por essas duas letras em particular. Então agora nós vamos ver o particular dessas duas letras, Yud e Rei, Então, segundo os nossos sábios, eles dizem assim que as palavras hebraicas para identificar homem e mulher, no hebraico homem, ish, ou seja, Aleph, Yud e Shin. Ish, para homem. E para mulher, nós temos aí, então, Isha. Mulher é identificada como Isha, ou seja, Aleph, Yud, Shin e Rei. Então, para homem, Ish, nós temos o Aleph e Yud, uma das letras do nome sagrado, e o Shin. E para a mulher, nós temos aí o Aleph, o Yud, o Shin e o Rei. Ou seja, para a identificação da mulher e do homem, a única coisa que diferencia Ish e Isha é exatamente o Rei para a mulher. E mais uma vez aqui nós vemos que a identificação da mulher, Isha, tem a letra Yud e a letra Rei.
os dois nomes, aliás, as duas letras dos 4 nomes sagrados. Tá vendo por que a mulher, entre outros aspectos mais específicos aqui, tá vendo por que a mulher ela tem uma elevação espiritual a mais do que o próprio homem? Tem outros detalhes também que confirmam essa elevação espiritual dela. Mas na identificação Ish e Shá, o homem tem o Yud, Ish. A mulher tem Yud e Rei, Ishá. 2 letras do nome sagrado. Então está vendo como que a elevação da mulher, até na sua identificação, tem as 2 letras do nome sagrado de Hashem. Então, sobre isso, eles observaram, se um casal demonstra ser merecedor, a presença divina estará com eles, dizem os nossos sábios. Aqui nós vemos a fonte talmúdica de que as letras Yud e Rei atestam que o povo de Deus é puro e sagrado. Por isso, no ano 2021, no século 21, de todos os povos que existiram e que existem até aqui, somente o povo judeu foi o que preservou 100% da sua identidade, das suas raízes. Mais uma vez, vemos a ação divina nesse aspecto, né? Então, para nós, né, trazer para você a visualização do nome Pinhas, que contém a letra Yud. Então aqui, ó, no capítulo 25 do livro Bamidbar, Números, no versículo 11, no hebraico, nós temos o nome de... deixa eu pegar aqui a... Cadê? Então nós temos aqui, ó, no Rumash, no livro de Pinhas, no livro de Bamidbar, Números, capítulo 25 e o verso... Vamos chegar aqui... Aqui, na seta vermelha, nós temos o nome de Pinhas, certo? E aqui nós temos o Yud, que foi acrescentado no nome de Pinhas. Não sei se está muito visível, legal para vocês aí, mas todo aquele que tem o Rumash, né, ou a Bíblia hebraica, né, escrito em hebraico e português, pode ver aí no capítulo 25, verso 11, Pinhas, né? Então, Pinhas está escrito, né, com Pei, Yud, Nun, Het e Samer, Pinhas, ok? E o nome de Yosef, que eu acredito que acho que muita gente está com a pergunta, mas Yosef, como que tem a letra Rei no nome Yosef? Então os sábios eles dizem assim, olhem o Salmo número 81, Salmo número 81 e o versículo número 6. Então no Salmo 81, no versículo 6, em hebraico, né, transliterando, né, do hebraico, diz assim, Edut Biosef Samo Betseto Ar Eretz Mitzrayim, né? Ou seja, ele, o Eterno, né, o estabeleceu para José como testemunho quando esse saiu para governar na terra do Egito, onde ouviu uma língua que não conhecia, completando o versículo aí, né? Então essa prece aqui, normalmente nós fazemos todos os dias de manhã, certo? Então vejam agora como que a letra Rei foi acrescentada ao nome de Yosef, né? Vamos ver se a gente consegue trazer para você aqui, para você visualizar Be Yosef.
Vamos ver aqui se ele enquadra. Não esquece que pela posição nossa aqui da câmera, né, está na posição contrária, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma invertida aqui. Ao vivo e a cores sempre é melhor, né? Então vamos lá. Opa! Ah, agora ficou lindo. Então agora tá aqui, ó. Cadê a câmera? Ah, achando a câmera. Aí, ó, né? Com a caneta marca-texto, sublinhado com vermelho. Vamos ver se eu consigo equilibrar aqui para parar. Então aí você tem, ó, Beit, Yud, Rei. Ai, segura aí, Edna, vê se pega do lado aqui assim. Pega aqui, completo. Isso. Pega a página toda. Aí, pronto. Segura aí, Edna. Não deixa cair o livro. Então a Edna está segurando aqui, pessoal. Então você tem aí, ó, o Beit, Yud, Rei, o Vav, o Samer e o... qual que é essa última letra mesmo? Sofi, né? Esqueci o nome da letra aí. Mas nós temos aí, ó, Bi Yosef, né? Escrito. E a transliteração é essa daqui, ó, que está sublinhada em o Fei Sofi. Agora que eu lembrei, porque eu vi aqui o Fei. Então aqui, ó, então tá aqui, ó, Bi Yosef. É a transliteração do hebraico, Bi Yosef. Então a última letra lá é o Fei Sofi, ok? Então é isso daí, gente. Ao vivo e a cores é sempre assim. Então aí onde que nós temos de fato, aí aquilo que os comentaristas estão trazendo para nós, né? Através da Torá oral, do Talmud, do Zohar, né? Trazendo os aspectos para nós aqui desta mensagem fundamental. O que Deus quis dizer com tudo isso? Que o povo de Israel, o povo judeu, é um povo puro e sagrado. Ponto final. Quer gostem ou não gostem, quer aceite ou não aceite, quer concorde ou não concorde, né? Os do contra são sempre do contra. Não perca tempo com isso. Os do contra são sempre do contra. Existe um ditado que diz assim: se os meus inimigos não tiverem defeito, eu coloco defeito neles. Então esse ditado ele é muito antigo, né? E acredito que praticamente todos devem conhecê-lo. Então essa é a realidade. Os que são do contra, não se preocupe da opinião deles. Não se preocupe se eles vão pensar bem ou mal de você. Quem é do contra, gente, é do contra. São acéfalos. Sabe? Se você não tem defeito, eles arrumam defeito para você, fique tranquilo. Não se preocupe, não. Eles arrumam defeito para você. O que eles vão falar? Eles vão falar um monte de coisa, um monte de baboseira a teu respeito. E aí? Vai mudar alguma coisa em você? Vamos seguir a nossa jornada, ponto final. Assim como o povo judeu, através dos milênios, tem seguido a sua história, a missão que Deus determinou para eles. É um povo puro e sagrado. E a partir do momento que o não-judeu abraça a fé monoteísta com fundamento judaico, tendo orientações rabínicas e seguindo a Torá, os 5 primeiros livros, dentro realmente do escopo judaico, do judaísmo, então você passa a fazer parte de um povo puro e sagrado.
É isso que importa. O que Deus pensa de cada um de nós. Ou melhor, na realidade, o que Deus sabe de cada um de nós. E a nossa conversa com Deus é o que mais importa. O que os outros, a opinião dos outros. No sentido dos contra, bem entendido, ok, amados? No sentido dos contra. Quem é do contra é do contra. Ele nunca vai te trazer uma crítica construtiva. Quem é do contra, ele nunca vai trazer uma palavra de ânimo. Ele nunca vai trazer algum estímulo bom para você. Então você não se preocupe com os do contra. Agora, aquele que realmente quer o seu bem, a sua crítica é construtiva, porque ela é feita com amor, com fundamento, com humildade, sem ofensas. Então, por isso, nós que estamos nessa jornada monoteísta e que nós estamos formando um grande povo de Deus, não judeus, Benei Noach, nós precisamos cada vez mais estarmos fundamentados nestas verdades, nos unirmos, sermos fortes, sermos luz e não termos medo e nem nos acovardarmos diante de quem quer que seja. Um exemplo de vida. Por exemplo, entre nós temos pessoas de idade, vamos dizer aí, acima de 60, 70 anos de idade. Porque no meio judaico, o ancião, as pessoas de mais idade, elas são respeitadas, são sagradas. A experiência de vida. Você que é novo, sente junto com uma pessoa de 60, 70 anos, por exemplo. Ouça a sua história, as suas experiências de vida, o que eles tiveram, o que eles enfrentaram, as necessidades que passaram, momentos que parecia que o mundo ia desabar, ia desistir de tudo. Momentos em que realmente precisaram clamar a Deus, pedir por socorro, e a resposta veio, o socorro veio. E nesse sentido aí, o que aconteceu? O livramento veio, a salvação de Deus veio, as coisas aconteceram, a vida foi preservada. Sente, converse com as pessoas de experiência, que têm uma vivência realmente de vida, e não certos tipos de pessoas que não passaram por nada na vida e são contra tudo e contra todos. Não aceita o contraditório. É aquele pessoal que é do direito, sempre do direito, sempre meu direito, e nunca meus deveres. Converse. Ainda mais se ele está na jornada monoteísta, ele tem tanta coisa para te contar, tanta coisa para te ensinar, e fará com que a sua jornada monoteísta ela seja mais alegre, mais fundamentada. E isso vai te ajudar muito. Então, por isso, amados, a nossa segunda aliá fica por aqui hoje, e que esses ensinamentos ele possa fazer com que cada um de nós tenhamos ânimo, estímulo, alegria de podermos viver a nossa fé monoteísta. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Isso é importante, nós acreditarmos e confiarmos nessa realidade. Nós juntos temos uma grande missão a fazer. E antecipadamente, os próprios sábios trazem para nós, não judeus, que à medida que nós nos dedicamos ao estudo da Torá, as 7 leis universais, à medida que nós estamos divulgando a unidade, a unicidade de Deus,
o único e verdadeiro Deus e Salvador. A revelação iminente que está para acontecer, iminente a qualquer momento, do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. Nós temos a palavra dos nossos sábios fundamentado na Torá, que nós temos um grande privilégio, um grande mérito diante de Deus de podermos divulgar estas coisas. Então nós não podemos perder tempo. Vamos nos alinhar, vamos nos juntar, vamos somar, vamos estar envolvidos em todos os nossos projetos para que nós possamos, o mais rápido possível, estarmos disseminando em cada região, em cada localidade, o movimento Benei Noach, o monoteísmo com fundamento judaico, sob a liderança de rabinos, e podermos participar da revelação do justo Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Até amanhã. Shalom, shalom. Seja forte, seja luz.